Nessa série de vídeos de entrevistas que estamos fazendo aqui em nosso canal, eu estou conversando com pessoas que eu admiro de alguma forma. E hoje eu tenho um bate-papo com uma pessoa que eu admiro muito há vários anos. Primeiro porque é um amigo de adolescência e uma pessoa que ele faz aquilo que muita gente quer fazer e que muitas vezes não tem a coragem, por uma série de motivos ou até desculpas. O nome dele é Luiz Barros. O Luiz já viajou toda a América do Sul, conhece todos os países, todas as capitais, conhece todos os estados e todas as capitais do Brasil também. É um homem que tem uma bagagem de viagem muito grande e que ama tudo que se relaciona à viagem. Então, nós vamos ter o prazer de curtir um pouco do bate-papo com Luiz Barros, uma das pessoas que eu mais admiro pelo fato de que ele não tem desculpas para viajar. Ele viaja porque ama, viaja porque gosta. Luiz, é um prazer receber você aqui no canal Simbora para o Mundo. E você é um cara que tem uma história incrível de viagens, né? Prazer é nosso, Divino. Prazer estar participando desse canal que a gente está seguindo aí, vendo que está cada dia melhor, cada dia crescendo, o pessoal comentando, gostando. Prazer é meu. Você sabe que falar de viagem é uma coisa assim que eu acho que é tão empolgante para mim quanto é para você, né? Eu gostaria que você contasse para o pessoal que está nos acompanhando agora um pouco, algumas das viagens que você já fez, um pouco daquilo que você tem de experiência. E ao longo do tempo aí a gente vai desenrolando esse bate-papo. Ok. Sim, só lembrando para quem está vendo o vídeo aí que eu não me considero um motociclista, não me considero um caravanista, eu sou um viajante. Para mim, estando viajando, pode ser de ônibus, de avião, de carro, de moto, de qualquer maneira, para mim é legal. A gente iniciou isso aí desde jovem, né? na carona, no dedão, e assim foi avançando, à medida que a gente foi adquirindo uma moto, um carro, foi fazendo viagens mais extensas. E quando comecei a andar pelo Brasil, naquela ideia que todo mundo tem, que a gente defende, né, que primeiro vamos conhecer a nossa casa, o nosso país, e depois vamos lá para fora, aí começa, vai num lugar, numa praia, numa capital, num estado, em outro. E a uma certa altura, assim, eu me dei conta de que eu já tinha rodado grande parte do Brasil. E sempre viajando de carro com minha esposa, às vezes com mais algumas pessoas. Quando eu me dei conta que tinha rodado quase todos os estados do Brasil, me surgiu assim espontaneamente aí essa vontade de conhecer todo o Brasil, todas as capitais, todos os estados. E aí isso acabou virando quase que uma meta, né? E a gente começou a viajar para lugares diferentes. Eu nunca gostei de repetir lugares, a menos que seja espetacular, mas tem tanto lugar no mundo para conhecer, você ficar viajando para um lugar só, uma, duas, várias vezes, né? E assim eu fui, viaja para uma capital, viaja para outra capital, e no final eu acabei fechando, conhecendo todos os estados, todas as capitais do Brasil. Conhecendo é muita presunção, né? Pelo menos eu percorri. E também os grandes troncos rodoviários aqui do Brasil, eu andei em todos eles, todas as grandes BRs, né? Cuiabá, Santarém, Belém, Brasília, assim por diante. E há uns Quantos 8 anos. quilômetros você acha que você já viajou dentro do Brasil, Luiz? Você tem esse dado? Alguma vez você teve essa curiosidade? Não, recentemente eu fiz um levantamento assim aproximado e eu cheguei assim, mas isso já fazem 5 anos. Eu cheguei num total, com as viagens para fora também, um total de uns 250 mil quilômetros. Mas isso é só estimativa também, não tem nenhum Tá. registro. É lógico que isso não é só no Brasil, é no Brasil mais os países que você visitou. Isso até uns 5 anos atrás. Mas eu acredito que no Brasil beira uns 200 mil quilômetros. É muita Então, coisa. depois que, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, a gente resolveu dar uma saída, né? Dar uma visitada nesse país aí da América do Sul. Escolhemos o Peru pela primeira vez para sair do país, aquela apreensão, aquele medo, né? Do desconhecido, do novo.
E fomos para o Peru e passamos também pela Bolívia. E Por, eu me por que encantei. que você escolheu o Peru? Na época, eu acredito que não foi por isso, mas hoje, se uma pessoa perguntar para onde eu vou na América do Sul aqui, qual país que você recomenda para eu começar? Eu recomendaria o Peru. Então, assim, talvez foi uma coincidência, mas foi muito bom eu ter começado pelo Peru, porque é um país de pessoas acolhedoras, um país simples, né? De uma cultura muito forte, barato, relativamente barato para se viajar. Fiz essa viagem pelo Peru, voltando pela Bolívia, e me encantei por esses países, por essas paisagens, principalmente pela Cordilheira dos Andes. E daí para cá eu comecei a visitar os outros países da América do Sul. Então, você acaba indo para a Argentina, ali do Paraguai, Uruguai, Chile, e assim foi. E dessa maneira também surgiu essa mesma ideia aí de conhecer todos, né? Conhecer todos os países, todas as capitais. E assim eu fui percorrendo um por um, de carro, alguns mais distantes, a gente acabou indo de avião, porque eu viajo, faço viagem de férias, né? E o tempo é limitado, então não dá para, muitas vezes não dá para ir de carro. Países mais distantes, como a Venezuela, a Colômbia, aí de carro você passa a maior parte do tempo na estrada. Então acabei nesses países indo de avião e lá dentro do país, tipo, estilo mochilão, viajando de ônibus, de van, no que dá. E assim, no ano passado, com a última expedição que eu fiz aí para as Guianas, eu acabei fechando toda a América do Sul, todos os países e todas as capitais. Uma coisa E, interessante que você faz, Luiz, a maioria das pessoas que estão viajando à América do Sul, eles evitam a Venezuela. E você fez uma viagem específica para a Venezuela, mesmo em um momento que imagina-se que tem uma turbulência política. O que que te levou a querer conhecer a Venezuela e como que você fez essa expedição sua, essa viagem sua para a Venezuela? então, a Venezuela, esse período de turbulência aí já está há um bom tempo, então a gente foi adiando essa viagem para a Venezuela, é o máximo que deu, né? Naquela esperança de que as coisas melhorem. E acabou que a cada ano as coisas iam piorando, né? E quando eu fui à Venezuela, que foi a penúltima viagem para fora do país, eu já estava com esse objetivo aí de percorrer todos os países da América do Sul. E eu comecei a pesquisar, todas as minhas viagens são muito planejadas. Às vezes a gente fala especificamente sobre isso aí mais à frente. O fato é que a Venezuela, ela desperta justamente essa curiosidade, esse desejo de conhecer, por vários motivos, né? Pelas belezas naturais, que é um país incomparável, a gente pode falar sobre isso aí um pouco. Essa condição política que a gente só conhece pela mídia e também desperta uma curiosidade de você conhecer isso aí em loco. Agora, a contrapartida é a insegurança, né? Porque o momento que eu fui, que faz 2 anos, né? 2 anos e pouco, ainda estava muito conturbado. Aliás, não faz nem 2 anos. E o período estava muito conturbado, muita insegurança. Então, foi assim, uma viagem assim, muito difícil de decidir, uma viagem difícil de planejar. Mas, no final, a execução da viagem foi fantástica. Foi uma viagem deliciosa. Isso eu sempre chamo atenção, porque tem pessoas que ficam sabendo que a gente foi na Venezuela e pela internet ou mesmo pessoalmente fica curioso, às vezes querendo ir também. A gente conta toda a história aí e sempre alerta que sem o apoio, sem um bom planejamento, é muito difícil visitar a Venezuela. Mas Quando você fala desse apoio, esse apoio é internamente lá no país, né? exatamente. Aliás, eu acho que todas as viagens que você fizer facilita muito o apoio. Agora, no caso da Venezuela, ele é fundamental, porque especificamente o caso da Venezuela, quando eu fui até hoje, a moeda, o dinheiro em espécie, ele não circula no país. Eles não têm moeda física no país. Então, isso aí, mesmo que você tenha recursos, você tenha dinheiro, você tenha crédito, você não consegue utilizar esses valores na Venezuela. Por quê? Vamos pensar.
a inflação lá é muito maior do que aquela que a gente enfrentou no Brasil. Ela é uma coisa assim absurda, beira um absurdo. Então, a forma de pagamento com o cartão de crédito internacional, que é uma das formas que a gente usa, ela fica prejudicada, porque o comerciante não vai conseguir te vender alguma coisa no cartão de crédito, porque quando ele receber aquele valor, ele já não vale mais nada. Então, ele fica inviabilizado o cartão de crédito. Moeda, você trocar em moeda, mesmo que você chegue na fronteira, que é possível você trocar moeda na fronteira você consegue alguma coisa, o volume de dinheiro é muito grande. Para você ter uma ideia, eu fui obrigado a trocar no primeiro momento, porque eu teria que chegar até a cidade desse meu amigo, que me deu apoio lá, eu tinha que trocar algum dinheiro. E eu troquei R$ 200 na fronteira. Eu tinha uma mochila dessas pequenas que a gente coloca aqui para carregar documento e tudo mais, ela foi cheia de dinheiro. E olha que eu troquei na maior nota disponível no país, que naquela época era de 100 mil bolívares. Então, mesmo assim, era um volume enorme. Então, a dificuldade de moeda é muito grande. Bom, então, se você não consegue usar cartão de crédito, você trocar moeda é inviável. A única forma que resta é você utilizar um cartão de débito. Só que esse cartão de débito é um cartão interno, você não tem ele, você não vai abrir uma conta. Então, é aí que entrou o apoio, que esse amigo me forneceu um cartão dele. Me forneceu o cartão dele, me forneceu um chip de celular com internet e foi dando todo o suporte, todas as informações, foi me orientando. E assim a gente conseguiu fazer uma viagem excepcional pela Venezuela. Visitamos o que mais te chamou a atenção no país, Luiz? Em termos de belezas naturais, ele é fantástico, porque ele vai desde as Cordilheiras dos Andes, que lá é o início, né, em Mérida, que você vai subir num pico nevado, tem o maior teleférico do mundo, tanto em altura, né, em altitude, que ela atinge a cifra aí de 5 mil metros, e em extensão também, que tem 14 quilômetros de extensão. Então, desde a Cordilheira dos Andes, em Mérida, até o Mar do Caribe, que você pode ir nas Isla Margarita, Isla Tortuga, mas eu optei pelo Parque Nacional lá em Tucacas, né? O Parque Nacional Morrocói, que também é maravilhoso. Então, assim, de belezas naturais, o país é cheio, muito bacana, muito legal mesmo. Ainda tem mais esse componente aí da curiosidade de você conhecer como é que as pessoas estão vivendo, como é que é a vida naquele país dentro dessa turbulência política toda que o país vive. Mas é muito interessante. Vamos falar um pouco agora da viagem que você fez, da última expedição que você fez, que foi a Expedição Arco Norte, que abrangeu uma parte do Brasil também que pouquíssimos brasileiros conhecem, e você acabou indo para o Suriname e também para as Guianas. Como é que foi? Quantos quilômetros você viajou? Que veículo que você utilizou para fazer essa viagem? Essa aí realmente, sem dúvida, é uma das maiores aventuras. Eu costumo dizer que a gente tem que transformar nossas viagens em aventuras. Essa viagem eu fiz ela numa pequena motocicleta, que foi essa motocicleta de 110 cilindradas, que todo mundo conhece aí, que chama Pop. É uma motocicleta da Honda, uma motocicleta pequena. Essa viagem, na totalidade, deu 8.800 quilômetros rodados, sendo que desses 8.800, uma média de 1.300, 1.400 quilômetros em terra. E o trajeto dela, basicamente, foi sair aqui de Goiás, né, seguir para o Tocantins, depois parar, atravessando até Belém. De Belém, eu atravessei de navio até Macapá, eu e a moto, e de lá seguimos até Oiapoque. Do Oiapoque, nós atravessamos a Guiana Francesa, o Suriname, a Guiana Inglesa, e assim voltando para o Brasil, por Roraima. Aí, voltando do Roraima, Amazonas, que aí foi uma outra viagem dentro da viagem, que eu costumo brincar, que foi a travessia da 319, que foi em pleno período de chuvas, né? Foi uma travessia épica mesmo. E atravessando até Porto Velho, 319, aí voltando por
Rondônia, Mato Grosso, finalmente Goiás. Essa travessia da 319, nessa época de chuva, foi um erro de rota ou foi calculado isso? Não, foi planejado, porque como essa viagem ela englobava aí a, trechos nos dois hemisférios, tanto no hemisfério sul quanto no hemisfério norte, porque ali de Macapá ao norte eu já estava no hemisfério norte. E grande parte dela ali, a Macapá, Roraima e as Guianas, todas estão no hemisfério norte. Então eu tinha que escolher. Eu tinha que pegar um período chuvoso lá ou aqui no Brasil. Não dava para fazer toda a viagem em período seco. E eu preferi pegar um período chuvoso no Brasil, que eu sabia que ia ter problema na 319, problemas entre aspas, né? Eu ia pegar ela molhada, enlameada. Mas eu preferi pegar ela enlameada, a 319 aqui no Brasil, do que lá nas Guianas, porque também na Guiana Inglesa tem um trecho de 465 quilômetros, que é dentro da floresta, né, que liga a cidade de Linden até Leden, na fronteira com o Brasil. E esse lá também, quando no período chuvoso, é muito difícil de atravessar. Então eu tinha que fazer uma escolha, eu escolhi fazer no Brasil, porque aqui qualquer problema que eu tivesse, pelo menos você está no seu país, fala a sua língua, você tem muito mais formas de ser socorrido, vamos dizer assim, do que fora. Então, Eu acho é interessante isso que você está falando agora, porque a gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de coronavírus. Muitos brasileiros estão fora do Brasil, não conseguiram retornar, e aqueles que retornaram, o que eles disseram foi exatamente isso. Eu prefiro, nesse momento de dificuldade, estar no meu país. Você acha que isso faz um diferencial, então? Não faz, porque uma que nos países você tem, essa viagem foi muito bem planejada, e dentro do planejamento, eu optei por fazer seguro de viagem, porque uma que a Guiana Francesa exigia. E como eu já ia fazer para a Guiana Francesa mesmo, eu fiz para os outros países. Então, você tem período fechado de seguro de viagem, como muitos viajantes fazem, que é o recomendado. Você tem período de permanência no país. Se você tiver com um veículo, você tem problema com essa permanência do veículo no país. Quase todos os países têm um tempo limite para você ficar. Nós estamos vendo aí vários viajantes, vários aventureiros aí que estão com esse problema. O Alfredo lá no Panamá, muitos outros aqui no Chile, porque vai vencendo esses prazos. E sem contar que você está longe da família, longe dos amigos, longe do recurso, você está com gastos lá, e muitas vezes aqui no Brasil você está em casa, você não tem gasto. Então tem toda essa diferença. Isso aí nós falando especificamente sobre esse momento agora da pandemia. Sim. Mas em viagem, em deslocamento também, o deslocamento dentro do Brasil, por essas questões que eu já me referi, a questão da língua, a facilidade que você tem de deslocar dentro do seu próprio país, sempre é maior do que fora. Dentro dessa viagem que você fez da Expedição Arco Norte, qual foi o maior desafio de todos que você enfrentou? Essa aí, eu enumero 2 especificamente, né? Apesar de ter 10. Mas um deles é a travessia da Guiana Francesa, aí já não por uma questão física de viagem, mas pela questão burocrática e de custo. Porque a Guiana Francesa é o único país aqui da América do Sul que tem exigências assim que nem mesmo país da Europa tem, que é exigido um visto, né? Então você tem que obter o visto na embaixada, no consulado, e a questão do custo, que entre você pagar visto, pagar viagens para tirar esse visto, pagar correios para te enviar o passaporte com visto, pagar o seguro da moto lá, que é muito caro, hospedagem lá, que é mais caro, combustível, que é mais caro, alimentação e tudo, você tem um custo para atravessar a Guiana, eu acredito que em torno de, se for calcular assim, mesmo prazo, por exemplo. Então, esse aí é um grande desafio. Tanto que, se você for fazer pesquisa aí,
em vídeos na internet, você vai ver poucas pessoas que fazem essa travessia ali da Guiana Francesa. A sua Muitos internet, vêm a sua internet ficou ruim, acabou que a gente não ouviu o valor. Qual foi o valor que você disse? Não. Entre tudo, eu acredito que você somando todos os custos adicionais para atravessar a Guiana Francesa, eu acredito que seria de 7 a 10 vezes mais caro do que uma travessia, por exemplo, tipo no Suriname ou na Guiana Inglesa. Puxa. Então, esse foi um dos grandes desafios dessa expedição. E o outro, sem dúvida nenhuma, é a travessia da 319, que foi uma verdadeira aventura. O pessoal quiser ver aí depois na internet, tem um vídeo Onde lá. que está disponível essa aventura aí? Está no YouTube, depois se você puder colocar uma legenda, alguma coisa assim, está no canal, que nem é bem um canal, né, mas lá no meu perfil, lá no YouTube, Luiz Barros, né? E a travessia da BR-319 numa Honda Pop 110 com chuva. Esse é o título do vídeo. Se colocar lá, não tem erro. Eu vou deixar o card aqui em cima para o pessoal poder acessar e ver. Luiz, logicamente que a gente não pode se estender muito aqui, senão o vídeo fica até grande demais. Eu acho que eu vou ter que fazer uns 10 vídeos ainda com você para a gente poder falar de cada assunto especificamente. Hoje virou moda ir para o Ushuaia. Você já foi 2 vezes para o Ushuaia, né? Não, o Ushuaia uma vez só. Uma vez só? E como é que foi a viagem? Então, o Ushuaia tem essa mística aí de você ir na cidade mais ao sul do planeta, né? E isso aí, realmente, esses marcos, assim, eles incitam os viajantes, né? Mas, independente disso aí, o Ushuaia é um lugar muito bonito. É um daqueles lugares que você consegue visitar no verão, né? Com uma temperatura aí que é bem suportável para nós, que somos aqui da região tropical, mas com belezas, né? Pelo fato da latitude, com belezas assim de cordilheiras, de geleiras, mesmo no verão. E o lugar é muito bonito, né? Que ali fica em frente ao canal de Beagle, então o Ushuaia é muito bonito. Além de ter esse marco de você estar visitando a cidade mais ao sul do planeta, ainda tem toda a beleza natural do Ushuaia. Então, eu acho que o Ushuaia vale a pena. Sem contar que a viagem ao Ushuaia, dificilmente ela é para o Ushuaia. Porque, pelo deslocamento que você vai fazer, existem os atrativos ali na rota, que seria Torres del Paine e El Calafate, né, que tem os glaciares, o glaciar Perito Moreno, que você pode fazer numa viagem só, aproveitando a ida ao Ushuaia. Então, é realmente uma viagem, um roteiro que não dá para deixar de fora aí para ninguém, nem para os motociclistas, nem para os caravanistas. Eu acho que tem que estar no alvo aí, no projeto de todos esses. Não tem como deixar de fora. Só para gente encerrar o vídeo, qual dos países da América do Sul você mais recomenda para os viajantes? Essa pergunta aí é recorrente. Você só não foi mais direto, porque normalmente as perguntas são assim: qual lugar que você mais gostou? Aí é colocar a gente no contra-parede. Quando me fazem essa pergunta, eu costumo escorregar de um lado para o outro. Eu digo Mas assim, hoje você não vai escorregar, não. de montanha é isso, de mar é isso, sabe? Mas como eu disse, eu acho que se a pessoa estiver fazendo essa pergunta com o objetivo de falar, não, então eu vou nesse lugar, eu falo Peru. Porque o Peru ele tem toda essa gama aí de variáveis. Ele tem uma cultura fenomenal, ele tem paisagens desde desertos a geleiras, a glaciares, de florestas, né? Um país que tem um custo muito barato para viagens e assim, dá para você fazer roteiros infindáveis dele. Porque se você for fazer uma viagem de férias, evidentemente não dá para conhecer muitos lugares. Mas se você tiver no motorhome, tiver disponível muito tempo, você pode passar anos no Peru. Eu fiz já 3 roteiros passando pelo Peru, já conheci bastante lugar no Peru e acredito que eu vou voltar lá muito.
Então fica difícil mesmo, é difícil você eleger um lugar, um país que eu mais gostei. Mas eu vou ficar, por todos esses motivos aí que eu já falei, vou ficar com o Peru. Bom, então agora deixa eu te apertar. Qual o país que você menos recomenda para os viajantes? Cara, é complicado, mas eu não vou fugir da resposta. Eu poderia falar Bolívia, pelo fato de ser tão difícil transitar na Bolívia, principalmente com veículo, por causa dos policiais, das autoridades lá, que são muito corruptos, que ficam querendo te tirar dinheiro e tudo mais. Mas como as belezas naturais da Bolívia são incríveis, então não dá para colocar a Bolívia aí nesse ranking aí, em último lugar, não. Então, se for fazer um balanço aí entre esse problema com polícia corrupta e tudo mais, e um balanço com as belezas naturais, eu diria que o Paraguai. O Paraguai. Certo. E para finalizar, qual que é o seu próximo projeto de viagem agora? Então, até difícil falar nesse momento. Na atual conjuntura, né? O planejamento era, porque entro em férias no próximo mês, agora mês de maio, o projeto era ir para a Bolívia, olha só, atravessar a Bolívia, atravessar o Salar de Uyuni e ficar alguns dias ali na fronteira com o Chile, na região dos vulcões. Depois fazendo a Estrada da Morte ali, junto a La Paz, e voltando pelo Peru, tentando fazer ali as Montanhas Coloridas e Larinconada, que é a cidade mais alta do mundo, tentando que eu falo por quê? Por questões de tempo, se fosse possível fazer esse trajeto aí. Mas aí, com essa situação agora da pandemia, eu não creio que dentro de um mês se resolva essas questões de abertura de fronteira e todas essas limitações aí que o vírus está provocando. Então, creio que, se possível, já tem aí o plano B e o plano C para dentro do Brasil. Acredito que vai ser para dentro do Brasil. Luiz, bom, nosso tempo, ele poderia até continuar mais, mas vamos terminar por aqui, porque eu acho que a gente vai ter outras oportunidades. É um privilégio ter você. Você é uma enciclopédia ambulante de viagens, é uma pessoa que ama muito viagens. Aliás, eu acho, já te dei a sugestão, vou dar de novo, vá trabalhar nessa área que você vai ser o cara mais feliz do mundo. Você vai poder viajar e ainda ganhar dinheiro com isso. Então, eu estou falando isso porque o Luiz ele tem uma coisa bem interessante, que é o seguinte, ele dá dicas para quem quer viajar à América do Sul, e ele faz isso de graça, sem visar dinheiro com isso, ele faz isso por prazer, por vontade de ajudar as pessoas. Mas é um prazer falar com você, eu tenho certeza que esse vídeo vai repercutir bem, muitas pessoas vão assistir, vão querer contactar com você. Existe algum canal de contato com você? Como é que faz? Não, sem problema. A gente dá, vamos chamar de assessoria para muitas pessoas que vão fazer roteiros que você já fez, que vão passar pelas mesmas dificuldades e acabam recorrendo a você para poder ter alguma dica, alguma informação. E a gente faz isso com prazer, porque a gente tem retorno nisso aí também. Você também é ajudado por outras pessoas. Então, é como uma troca. Não, eu não tenho assim especificamente, mas nas redes sociais aí, tanto no Facebook quanto no YouTube, Luiz Barros, Luiz com S. Então, me encontrando lá, pede para falar no privado, a gente acaba passando o zap aí, vai dialogando. Eu não me furto em momento nenhum a passar informação, diferentemente de algumas pessoas que acabam realmente restringindo informação, não sei por que motivo, mas se contactarem comigo aí, pode ter certeza que eu estou pronto para ajudar quem quer que seja. Bacana, Luiz, eu vou deixar seus dados aqui. Muito obrigado mais uma vez e em breve a gente vai bater mais um papo. Abraço. Beleza. Valeu, um abraço. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream